quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite, bom café para quem está estudando aí no terceiro turno, ralando para conquistar a vida, para formar, pegar um lugarzinho na engenharia civil. Tem lugar, ainda tem lugar, principalmente para os bons, para os competentes, para os que se preparam. Seguimos hoje com a nossa disciplina Projeto de Impermeabilização. Nessa disciplina a gente está no capítulo 5, a gente está iniciando o capítulo 5. Já é um capítulo que também tem tudo a ver com o projeto. Aqui nesse capítulo a gente vai apresentar os materiais impermeabilizantes para vocês. A gente vai falar algumas aplicações de cada material, características que são importantes para a impermeabilização desses materiais. E no capítulo 6 a gente vai ver os sistemas de impermeabilização, que é algo que se confunde um pouco com os materiais de impermeabilização, mas você deve entender que os materiais de impermeabilização fazem parte do sistema de impermeabilização. Então são 3 capítulos ali que se complementam. O 5 que fala de materiais de impermeabilização, o 6 que fala de sistemas de impermeabilização e o 7 que trata de sistemas particulares, alguns sistemas específicos que a gente vai chamar de especiais. Eu não gosto muito dessa palavra porque faz parecer que é algo melhor do que os demais e não é. São apenas alguns sistemas que merecem uma atenção particular, tá? Alguns casos que merecem uma atenção específica, especial, ok? Então, a gente segue aqui com o capítulo 5. Esse capítulo é dividido em 3 partes, partes 1, 2 e 3, e a gente vai ver aqui essa primeira parte, que é uma parte mais introdutória do capítulo. Ok? Eu sou o professor Adriano Gomes de Matos e sigo com você, que é meu aluno, sigo com você, que não é meu aluno, mas que segue essas aulas, para me colocar à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, ok? Vamos para frente. Então, primeira coisa que a gente tem que relembrar é algo que a gente já viu, é algo que a gente já sabe, mas que aqui a gente vai aprofundar um pouco mais e que na verdade não é para ficar mais nenhuma dúvida. Isso aqui a gente vai falar novamente no capítulo 6 de sistemas. A gente vai fazer uma aula introdutória onde a gente vai apresentar uma classificação dos sistemas e novamente isso lá é falado, a questão da manta versus a questão da membrana. Mas é muito importante que você entenda que aqui em termos de impermeabilização, ou é manta ou é membrana. Então, lembra desse slidezinho aqui, ó, manta líquida. Você sabia que manta líquida não existe, né? A norma brasileira, NBR 9575, que é a que fala de projeto de impermeabilização, a 9574 é a que fala de execução, né? Ela dá lá a definição de manta e ela diz produto impermeável, pré-fabricado, obtido por processos industriais como calandragem ou extensão. E a membrana é uma camada de impermeabilização moldada no local, né, com trincha, com pincel, ok? Com características de flexibilidade, com espessura compatível, número de demãos que a gente vai aplicar, para suportar as movimentações do substrato, podendo ser estruturado ou não. Ou seja, a membrana é tudo que é moldado em loco. A manta é tudo que é pré-fabricado, tá? Portanto, manta asfáltica, manta de PVC, manta de EPDM, tem vários tipos de manta, mas detalhe, alguns desses materiais não tem só na forma de manta, também tem na forma de membrana, tá? Essas aqui são algumas, mas a gente já viu, acho que numa aula anterior, e vai ver nessa aula aqui também uma classificação bem maior sobre isso, tá? Bom, então, a primeira coisa a falar sobre manta e membrana é que existe uma primeira classificação. Vale ressaltar, essa aula não é ainda a aula de classificação. A aula de classificação é o capítulo 6, vai ser a parte 1 do capítulo 6, mas aqui eu preciso antecipar isso, tá? Volto a dizer, isso aqui vai ser oficialmente discutido lá no capítulo 6, mas aqui eu preciso antecipar para vocês, para que a gente saiba discutir dentro dos termos adequados. Existe ali uma questão pedagógica entre os capítulos 5 e 6. No capítulo 5 a gente apresenta os materiais, do 6 os sistemas, tá? Bom, então a primeira grande divisão entre sistemas de impermeabilização é saber se o sistema que eu vou utilizar é rígido ou se é um sistema flexível. Então o sistema rígido eu defino aqui para vocês, são de maneira geral aqueles que resistem menos, que suportam menos. Quem? As movimentações da estrutura, sendo mais indicados para áreas com menor exposição, como elementos enterrados de fundações, por exemplo,
como áreas até de banheiros também, pode ser muito aplicado. Agora, uma área externa que esteja sujeita, uma área da estrutura, uma área externa que esteja sujeita a intempéries, sol, chuva, eu não devo usar realmente uma impermeabilização, um sistema rígido, porque ele não tem trabalhabilidade, ele não trabalha junto com a estrutura, ele não tem capacidade de sofrer deformação e retornar ao ponto que era, ele pode romper. Tá? Então essa é a característica do sistema rígido. Por sua vez, nós vamos ter os sistemas flexíveis, que são aqueles que são capazes de acompanhar melhor as contrações e dilatações térmicas que as estruturas estão sujeitas. Veja, a ideia é que a impermeabilização flexível trabalhe como uma membrana, né, de proteção, evitando assim a infiltração da água. Então, a estrutura trabalha, às vezes eu tenho duas placas diferentes de concreto que trabalham ali em momentos diferentes, às vezes, e aquela membrana que está por cima, aquela impermeabilização que está por cima, ela não pode romper, ela tem que ter ali uma boa elasticidade, ter ali uma boa flexibilidade, para que, uma vez que ela volte ao normal, ela não se rompa, tá? Então essa é a diferença entre o sistema rígido e o sistema flexível. Então, a primeira grande decisão que você tem que tomar ao decidir qual vai ser o sistema de impermeabilização que você vai adotar é compreender se aquele sistema é rígido e flexível e utilizar um material de impermeabilização de acordo com aquele sistema, que trabalhe para aquele sistema mais adequadamente, tá? Bom, então feita essa definição sobre sistema rígido e sistema flexível, a gente vai falar de manta. Primeiro que a gente fala manta impermeabilizante, mas ela é a manta asfáltica, tá? Então, a manta impermeabilizante ou manta asfáltica é classificada como um sistema pré-fabricado, por isso que é manta, né? Pré-fabricado, vem em rolos e tudo, flexível, tá? Então, toda manta é flexível, não vai existir a manta rígida, tá? Justamente pela sua capacidade de acompanhar as movimentações da estrutura. Então não esqueça disso, a manta ela vem a ser flexível, tá? Então você tem aqui um exemplo de uma manta, tá? Ela é colocada lá, ela é algumas delas são de borracha, elas vão trabalhar, tá? Bom, junto com a estrutura. A resistência mecânica da manta asfáltica se dá pelo seu elemento central estruturante, geralmente composto de fibras de poliéster ou de vidro, que é revestido por camadas asfálticas. Então, entenda que a manta ela é como se fosse um vidro blindado, ela é feita de várias camadas, tá? Você tem o vidro, mas o que resiste ao esforço não é o vidro, é uma manta de fibra de carbono ou de outros materiais que você coloca em camadas no vidro. Então o vidro é uma espécie de sanduíche feito por várias camadas, assim como a manta asfáltica também. Então ela tem lá no seu elemento central um elemento que é quem tem a função de fazer essa resistência mecânica, tá? Esse elemento é uma fibra de poliéster ou fibra de vidro. E nas espessuras, nas camadas mais externas, você tem o elemento que vai trabalhar, elasticamente falando, que vai ser o asfalto. Então, por isso que o nome aí vai ser a manta asfáltica, tá? A gente vai ver algumas camadas desses elementos mais na frente. A aplicação da manta asfáltica é um processo bastante específico, sendo altamente recomendado que seja executado por profissionais e empresas qualificadas. E isso já havia sido falado lá no capítulo de gestão, que realmente quem trabalha com impermeabilização tem que ser empresa específica de impermeabilização. O projetista de impermeabilização, já foi muito batido isso, tem que ser alguém que vai assinar um projeto de impermeabilização. Você vai contratar, e de preferência esse profissional, o projetista, ele vai indicar empresas de execução, pode ser até a dele também, mas ele vai indicar empresas de execução, o ideal é que não seja, que ele indique outra empresa, que sejam qualificadas na área da impermeabilização. Por ser um sistema pré-fabricado, as chances maiores de ocorrer falhas são justamente no momento da instalação, se ela não for mal feita, tá? Então, se colou um pedaço mal feito, a manta, quando o sistema for trabalhar, quando a estrutura trabalhar, a manta pode romper, pode rasgar, tá? Depois de aplicado, a manta asfáltica deve ser revestida, vai ser a camada de proteção, a gente já viu isso, tá? Então a manta ela vai ter que ter várias camadas, a impermeabilização em si ela tem várias camadas anteriores e posteriores a ela,
mas uma delas, muito importante, é a camada de proteção, que vai ser o piso acabado ou contrapiso, tá? Para evitar choques mecânicos que podem comprometer a vida útil do sistema e por aí vai, e isso é assunto que a gente já bateu bastante. Bom, as mantas asfálticas são indicadas, então veja só, para áreas maiores que 50 metros quadrados. Você compra a manta em rolo e normalmente indicado para áreas, pessoal, ó, aqui, ó, sujeitas à movimentação de estrutura, ela é flexível. Mas veja a indicação continuando aqui, ó. Em áreas menores do que 50 metros quadrados, por qual motivo que a gente não recomenda tanto, embora possa se fazer também? A grande necessidade de cortes, emendas, você vai ter perda de material, mas principalmente os arremates. Você, na hora que você faz um corte, na hora que você faz uma emenda, ali é um ponto frágil da impermeabilização. Ali é um local onde, se tiver uma chance, uma estatística maior de haver uma quebra da estanqueidade, provavelmente é ali que vai acontecer. Então é nas emendas, é nos arremates. Então a manta, ela realmente tem esse ponto, eu não vou chamar de ponto negativo, porque não é, mas é um ponto fraco, que requer mais ainda atenção, que requer mais ainda mão de obra qualificada, para que esses arremates, esses cortes e esses detalhamentos sejam muito bem executados e muito bem previstos no projeto. Tá? Por isso que cada detalhe é importante que esteja aparecendo no projeto. Tá? Então, essa é a questão de você executar manta asfáltica em áreas muito pequenas. Também são bastante utilizadas em lajes de cobertura, expostas ao sol, chuva, intemperismo, né? Lajes de estacionamento, piscinas, reservatórios de água. Então eu estou mostrando aí um ponto de aplicação das mantas, né? Onde você tem estruturas que estão expostas, onde você tem estruturas que trabalham, onde você tem que realmente garantir a estanqueidade, elas são muito eficientes, então, e elas têm essa flexibilidade, né? Então esses são os principais locais onde se recomenda a manta asfáltica. Bom, olha só, o efeito ficou fora da hora. Vamos para frente. Então, vou colocar o efeito. O que são as mantas sintéticas? Então, eu ainda estou falando de manta. Eu vou ter a parte 2 do capítulo aqui, do capítulo 5 de materiais, que vai apresentar cada tipo, mas aqui eu já preciso dar um toquinho, um pontapé inicial, tá? Então, essas mantas sintéticas, que podem ser poliméricas ou elastoméricas, tá? Então, vai logo absorvendo essas expressões, tá? Existem mantas que são feitas com materiais sintéticos e não asfálticos, como a manta de PVC, por exemplo, que também são utilizadas como sistemas de impermeabilização. Elas têm como característica principal a facilidade de se moldar ao local de aplicação e a boa resistência às movimentações e às vibrações. Então, todas as características que são requeridas de uma manta, elas também têm. Só que a grande diferença é que elas não são de material asfáltico, elas são de material sintético, tá? Então, alguns exemplos, além do PVC, tem a manta de PAD. PAD é um plástico que todo mundo conhece, é o polietileno de alta densidade. Aí tem a manta de EPDM, que é uma sigla para 4 nomezinhos químicos, de substâncias químicas, que a gente vai ver no próximo capítulo, de TPO, que são as termoplásticas, tá? São materiais mais tecnológicos empregados em situações mais específicas. E a gente vai ver essas situações mais específicas, tá? Às vezes você tem uma catedral e você tem uma abóboda, né? Você tem uma cúpula da catedral que em formato circular, abobadado. Então, às vezes, nesse tipo de situação, cabe uma manta dessas. A gente vai ver a aplicação de cada uma delas, ok? Mas absorva que, dentre as mantas, não existem só as asfálticas, existem também as mantas sintéticas, que podem ser feitas à base de algum polímero, tá? Ou podem ser feitas de forma elastoméricas, tá? A gente vai ver essa classificação, você não precisa... você não viu o conteúdo oficialmente aqui ainda. Você vai ver esse conteúdo na próxima parte 2, tá? Bom, onde aplicar as mantas sintéticas? De maneira geral, as mantas sintéticas são indicadas para ambientes mais agressivos. Olha aí uma diferença que elas têm, tá? Como, por exemplo, reservatórios, aterros sanitários, estação de tratamento de esgoto, túneis, subsolos e coberturas. A gente vai ver o porquê disso, como também as que eu falei, tá? Bom, e aí eu chego nas membranas impermeabilizantes. Então o efeito está fora da ordem, depois eu vou ajeitar esse efeito. Esse tipo de sistema de impermeabilização é moldado no local, por isso que é membrana, né? Moldado em loco. E é obtido através da aplicação de várias demãos com pincel, com trincha, com rolo, tá?
de um material impermeabilizante líquido na superfície, formando justamente essa membrana depois que seca. Tá? Então, depois que seca, ele fica uma membrana, uma espécie de filme, né, impermeabilizante. Trata-se, então, de um sistema flexível e sem emendas. Tá? A primeira grande divisão entre os sistemas de impermeabilização... Opa, isso aqui já era. Eu não era para ter tirado esse texto. Bom, entre as membranas mais conhecidas nós temos o asfalto a quente, tá? Todo mundo já deve ter visto lá o asfalto, um recipiente com asfalto quente e o profissional com equipamento de proteção individual, com bota, aplicando esse asfalto, tá? Você vê até o mormaço subindo, o calor subindo, tá? Asfalto a quente é um. Emulsões asfálticas também, todos aqui, tenho certeza que já ouviram falar. Mesmo, obviamente, primeira vez que vocês veem essa disciplina, mas todo mundo já ouviu falar de emulsão asfáltica. O poliuretano, abreviado por PU, a gente chama no mercado de PU. A poliureia também, a membrana acrílica. Bom, o asfalto a quente, aí eu vou apresentar aqui de forma leve cada um deles, tá? O asfalto a quente, um dos mais conhecidos no Brasil. Ele é obtido através de várias camadas de material asfáltico derretidos, intercalados com telas ou mantas estruturantes, tá? E é indicado para áreas menores, com muitos recortes, de forma a evitar o uso de junta de dilatação e emenda. Então, tudo aquilo que a gente não recomenda na manta, que é a área pequena, a área que vai ter muita membrana, que se fosse feito com manta, muito arremate, aqui você vai e faz com membrana. Tá? E o asfalto a quente, questão de preço e tudo mais, facilidade de aplicação, ele termina sendo um dos mais conhecidos, antigos e utilizados no Brasil. Tá? Indicado para cozinhas, banheiros, áreas de serviço, tanques, piscinas. Esse é o asfalto a quente. Aí eu saio com o asfalto a quente, entro com as emulsões asfálticas. Tá? Diferentemente do asfalto a quente, a emulsão asfáltica é aplicada a frio, assim como os primers, o aparelho, né? Assim como os primers. Então, a diferença, o asfalto é aplicado a quente, então tem toda uma norma de segurança sobre o aquecimento que a gente já viu no nosso capítulo 4, só que aqui a emulsão asfáltica é aplicada a frio. O tempo de cura desse tipo de sistema de impermeabilização é maior comparado aos demais, tá? Então, como ele é aplicado a frio, ele realmente vai requerer uma cura maior. E é indicado para pequenas lajes, banheiros, cozinhas, áreas internas de floreiras. Então ele é parecido, tá? Ele é parecido com asfalto a quente, mas ele é aplicado a frio com a trincha, com o rolo, tá? Bom, PU. O PU é aplicado também a frio, com grande capacidade de aderência nas superfícies, essa é uma boa característica dele. Também possui bons índices de elasticidade e resistência a altas temperaturas, ele suporta também lugares quentes, indicados para o uso em ambientes agressivos, como reservatórios de água e de esgoto. Então é uma outra opção que você tem. Então, uma boa tarefinha de casa, pessoal, a partir desse capítulo 5, é você começar a entrar nos sites dos fabricantes. Começar a digitar no Google, manta de poliuretano, membrana de poliuretano, poliureia, membrana acrílica, emulsões asfálticas para impermeabilização. Entra no site dos fabricantes, começa a ver preço, começa a comparar. Eu quero discutir isso com você no nosso próximo encontro virtual e eu quero ver o que é que você encontrou a partir dessa tarefa. Se você quer realmente trabalhar com um projeto de impermeabilização, é muito bom que você entre nos sites dos fabricantes de cada material desse para você mergulhar no universo das diferenças entre um material e outro, para que você tenha toda a possibilidade de escolher de forma muito sábia o material que você vai utilizar em cada sistema de impermeabilização, ok? Vamos para frente. Então, poliureia. A poliureia exige muita atenção na aplicação, daí a necessidade de você ter uma equipe especializada com mão de obra qualificada, tá? Através de um pulverizador, a membrana é formada e a cura desse material ela é muito rápida, em questão de minutos, então você não pode errar, tá? Portanto, são indicados em locais que exigem uma liberação rápida. Eu já dei exemplos aqui, pessoal, de uma fábrica, onde a fábrica precisava que o trabalho fosse feito noturno e de manhã já liberar a fábrica para o funcionamento. Um shopping center, por exemplo, também. Ele não pode parar. Os serviços de manutenção, as obras são feitas de madrugada.
Hospitais, por exemplo, que estão em pleno funcionamento, é a mesma coisa. Então, em obras que você precisa da liberação rápida, a poliureia realmente vai ser um dos sistemas. Obviamente, você tem que avaliar as outras necessidades, mas um dos sistemas primeiramente indicados, tá? Então, depois da cura, as membranas de poliureia oferecem boa resistência e elasticidade, sendo indicado também para o uso em ambientes mais agressivos, como pisos industriais, tanques e reservatórios. Então, essa daí vai ser a membrana de poliureia. E nós ainda temos a membrana acrílica, bastante utilizada em reformas devido à sua facilidade de aplicação, não oferece resistência mecânica, tá? Isso é uma característica, então muito cuidado. Portanto, tem que ser instalado em local não transitável, tá? Lembra da manta asfáltica, deu branco aqui, que eu dei uma aula para vocês, manta líquida, né? Que não existe manta líquida, que na verdade se é líquida é uma membrana, porque é moldado no local. Então isso daí vai ser a manta acrílica, tá? Então, local não transitável. Então, por exemplo, aqui na minha casa, lá na laje de cobertura, eu já tenho 5 anos que moro aqui e eu estou querendo fazer uma pequena reforma. Então, uma manutenção preventiva, aplicar novamente uma camada de impermeabilização lá em cima. Como ninguém pisa lá em cima, é muito raro, eventualmente para manutenção de um ar-condicionado, manutenção da caixa d'água, ou um conserto de uma telha, só se pisa lá em cima para isso. Então, nesse caso, a manta líquida vai ser uma impermeabilização adequada para aplicar, tá? E eu mesmo posso aplicar. Tem que limpar o local, tem que fazer todo aquele cuidado, né? Não pode aplicar para um local sujo, senão você vai estar aplicando a manta na sujeira e não na superfície. Então tem que limpar bem, tudo, tirar a umidade. Bom, onde é que eu estava? Deve haver uma inclinação mínima na superfície para evitar que a água fique acumulada sobre a membrana, com o risco de transformar a membrana novamente em uma emulsão e danificar o sistema de impermeabilização. Então ela é indicada para quê? Coberturas e telhados, que era o que eu acabei de falar que ia fazer, né? Que ia aplicar. Ok? Então essa é a membrana acrílica. Materiais impermeabilizantes. Vamos para frente. Materiais impermeabilizantes são basicamente produtos com propriedade de impedir a passagem d'água ou de fluidos sob forma líquida ou de vapor, né? A gente já falou que uma das formas como você tem o dano é através da água de vapor, tá? Então, existe uma série de produtos que atendem a essa definição básica e simples. No entanto, ao escolhermos um material impermeabilizante e o sistema por ele formado para se impermeabilizar uma edificação, deve-se levar em conta uma série de propriedades e requisitos relativos ao seu comportamento frente às condições impostas pela área a ser impermeabilizada, como por exemplo, então veja lá, impermeabilidade, água em forma líquida, se tem água sob a forma de vapor, resistência à pressão hidrostática, piscinas, por exemplo, lembra da pressão positiva e da pressão negativa? Absorção d'água. Então, tudo isso daqui, pessoal, são critérios que você tem que saber utilizar na hora de definir qual é o material que você vai usar, tá? Resistência. Se tem resistência, se requer, né? Se onde você vai aplicar requer resistência à tração, à compressão, alongamento, deformação residual, aderência ao suporte. Existem materiais que são bem mais aderentes. A partir da hora que o material não tem uma boa aderência ao suporte, o suporte trabalha de um jeito, o material de outro, a tendência de romper é enorme, tá? Então materiais com baixa aderência não são bons materiais, tá? Principalmente em locais onde você tem uma estrutura trabalhando, tá? Fadiga, funcionamento estático, funcionamento dinâmico, rasgamento, grau e tipo de fissuração da estrutura, tá? E degradação a agentes químicos e abrasão, não paro aqui não, tá? Então, todos esses esforços são esforços que você tem que considerar na hora de escolher o seu material. Então, eu estou dando aqui para vocês uma tempestade de ideias, critérios que você tem que adotar na hora de escolher qual material que você vai utilizar, tá? Bom, com relação à questão térmica, altas temperaturas. O material que eu quero adotar resiste a altas temperaturas? E a baixas temperaturas, se esse for o caso? Eu vou trabalhar num ambiente de baixas temperaturas. Esse material é adequado para essas temperaturas?
Ciclos térmicos, dilatação e contração. Há ciclos térmicos, esse material resiste bem a esse trabalho. Estabilidade térmica dimensional. Flexibilidade a baixas temperaturas. Ele tem. Com relação à flexibilidade, é flexível? É semiflexível, que é aquele que tem baixa flexibilidade, mas tem flexibilidade? É rígido? Então eu tenho que ver qual é o grau de flexibilização que eu tenho desse material, tá? Deformabilidade, ele deforma bem, ele vai precisar ter uma boa elasticidade? Elasticidade, plasticidade, né? A gente já estudou resistência a materiais, a gente sabe o que é o momento plástico da deformação, o momento elástico da deformação, tá? Então, método de aplicação é pré-fabricado? É moldado no local? A aplicação é a quente? A aplicação é a frio? Ele é à base de água ou ele é à base de solventes? Porque eu tenho que saber isso aqui também para saber com que outros materiais eu estou lidando, para saber se isso aqui vai ser um fator prejudicial ou não, tá? Com relação à proteção, ele é autoprotegido? Ele requer proteção, camada de proteção? É resistente ao intemperismo? Tem proteção térmica ou requer proteção térmica? Com relação ao substrato, ele é aderido ao substrato? Ele não é aderido ao substrato? Ou ele requer berço amortecedor? Ele tem presença de umidade no substrato? Resistência do substrato. Qual é a resistência do substrato? A rugosidade do substrato. A composição do substrato. Com relação à forma do substrato. Baixa inclinação, alta inclinação, é plano, abobadado, cilíndrico, esférico, côncavo, complexo, e isso requer materiais diferentes. Ok? Então, com relação à durabilidade, tem estabilidade ao longo do tempo? Qual é a vida útil desse material? Lembra que você vai ficar casado com a obra por 50 anos, tá? Necessidade de conservação periódica, qual a necessidade de manutenção, qual é o custo total que eu vou ter com esse material? Outras considerações, o grau de especialização na aplicação, ou seja, requer uma mão de obra qualificada, muito qualificada, isso encarece demais. Execuibilidade, ele é execuível, é fácil de executar ou é muito difícil de executar? Qual é o custo disso? A rapidez na aplicação, fatores de risco e exigências de segurança, armazenamento, como deve ser esse armazenamento? Esse material importantíssimo é normalizado pela ABNT? Fuja de materiais que não são normalizados pela ABNT. Você vai estar, se você entrar num processo judicial como réu, existe uma chance muito grande de um perito judicial dar favorável a causa à outra parte, a parte reclamante, a parte requerente. Porque você, para começar, não está usando material normalizado pela ABNT. Tá? Bom, exigência de EPI. Tem exigência de EPI na sua aplicação, na sua instalação? Tem toxicidade ou toxicidade? Restrições de utilização. Tem alguma restrição de utilização? Olha, eu peço a você, de forma muito clara, que todas essas condições aqui, que você assista esses slides aqui mais de uma vez, tá? Tenha isso em mente, para que você possa, de forma conjunta, escolher o melhor material, o material mais adequado. Eu não tenho dúvida de que você vai sair daqui dessa disciplina já tendo uma excelente noção de qual material utilizar para cada caso. A gente vai discutir isso nas nossas atividades, tá? Bom, escolha do material impermeabilizante. Então, a escolha de um determinado sistema de impermeabilização deve sempre levar em conta a possibilidade de deformação da área que vai ser impermeabilizada, né? Para isso, a questão do sistema ser rígido ou do sistema ser flexível. Isso daí é uma condição sine qua non, é uma condição primeira a ser observada, tá? Bom, então vejam que eu tenho sistemas flexíveis que são mais adequados a lajes, porque trabalham, né? Tem o trabalho mecânico, o esforço mecânico, dilatação, contração. Outras estruturas sujeitas à deformação e fissuração, então se utiliza nesse caso preferencialmente um sistema flexível. Piscinas elevadas também, não piscinas enterradas, mas piscinas elevadas também, você deve usar um material flexível. Agora, eu copiei, colei e não alterei, aqui é sistemas rígidos, tá? Então, para sistemas rígidos, subsolo, porque são sistemas que não estão sujeitos ali a
a essas intempéries, né? Então, estruturas difíceis de fissuração, reservatório de concreto, tá? Então ali você pode usar um sistema rígido, tá? Vou alterar isso aí no final da aula, ok? Bom, complexidade na escolha. Complexidade na escolha está diretamente relacionada a você conhecer as propriedades dos impermeabilizantes e conhecer as exigências e condições específicas do local que se deseja impermeabilizar, tá? Então, pessoal, uns errinhos de português aqui da local, desconsidere. A gente vai digitando rápido, vai focado no conteúdo e às vezes deixa passar um errinho desse. Então é muito importante quem vai trabalhar com impermeabilização que você realmente mergulhe no universo dos produtos. Isso é um universo que você precisa mergulhar se você quer escolher esse mote da engenharia civil, tá? Então você tem que entrar no site da Viepol, tem que entrar no site da Vedacity, tem que entrar no site dessas empresas e conhecer esses produtos. Essas empresas, elas mergulham também muito fundo no treinamento de engenheiros, na apresentação dos materiais, então elas têm muito curso gratuito que você pode e deve fazer. Inclusive, procure esses cursos para você fazer, para utilizar como horas complementares ainda na graduação de engenharia civil, ainda dá tempo, tá? Então, é muito importante que você conheça esses materiais para que você realmente decida de forma fácil, sem ter que estar tendo que estudar os materiais na hora que pega o projeto. Não, se você vai trabalhar com projeto e execução de impermeabilização, você realmente é uma condição que você conheça os materiais de impermeabilização, ok? Bom, quanto mais se tem conhecimento das propriedades dos materiais impermeabilizantes do local que se deseja impermeabilizar, mais acertada será a sua escolha. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, olha, não tem, isso aqui não é um problema de uma única solução. Engenharia civil não é uma ciência exata é matemática. Engenharia civil é uma ciência de tomada de decisão. Você tem mais de uma escolha que pode ser feita. O que é que você vai ter? Você vai ter características dos materiais. Você vai ter um material que se adequa melhor a essa condição, como por exemplo, custo, e você vai ter um outro material que também se adequa, até do ponto de vista técnico, mas ele se adequa mais do ponto de vista técnico do que aquele que tem custo. Embora o que tem bom custo, ele também se adequa do ponto de vista técnico, tá? Então você tem vários aspectos que você deve relacionar e ver quais são os aspectos que vão ter mais relevância no seu projeto de impermeabilização. E esse é o segredo do jogo aqui, tá? Bom, então essa aula ela vai ficando por aqui. Foi uma aula introdutória, como você vê. Aqui eu praticamente não apresentei nenhum material de impermeabilização. Eu só fiz uma introdução. Mas nós vamos ter agora a parte 2 e a parte 3, que vai mergulhar na apresentação desses materiais. Então eu deixo vocês votos aqui de bom estudo, tá? A gente discute no nosso próximo encontro virtual. Aqueles que são de outras cidades, de outros estados, que estiverem acompanhando essa disciplina, que quiser mandar alguma pergunta lá ou pelo meu WhatsApp, que ele aparece aqui, né? Ou pelo próprio canal do YouTube, fique à vontade, eu estarei aqui para respondê-los. Então, um forte abraço, bom estudo, salve a bom.